Olá, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que mexe muito comigo. Confesso para você que todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu amo falar sobre isso. Eu quero falar que eu e você somos morada de Deus. Esse é o assunto que Deus trouxe ao meu coração para falar com você. Então assista esse vídeo completo e seja muito abençoado. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, diz: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo, mais uma vez, continua conversando com os irmãos de Corinto e tratando assuntos muito importantes para aquela igreja. Nós, ao lermos o capítulo 3, percebemos que Paulo ele vai estabelecer fundamentos importantíssimos para que essa igreja que tinha vivido momentos tão maravilhosos, mas que agora enfrentava tantos desafios, pudesse ser reconstruídas a partir de bons fundamentos. E então Paulo trata um assunto importantíssimo, que é a concepção que eles deveriam ter de que cada um deles ali é propriamente uma habitação de Deus. Paulo usa a expressão santuário porque ela era uma expressão usada para um lugar separado dentro do templo, um lugar santíssimo, onde Deus habitava no templo dos judeus, o santuário, e ali era o lugar da habitação de Deus. E Paulo diz que eu, você e cada um dos irmãos é santuário de Deus. Paulo então estabelece alguns fundamentos e eu quero destacar esses aqui que nos ajudam a entender e nos ajudarão a entender por que eu e você somos morada de Deus. A primeira coisa que Paulo destaca aqui é que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, Deus habita em nós, isso mesmo. O apóstolo Paulo vai tratar então desse assunto por entender que aqueles irmãos estavam muito presos a algumas concepções que tinham a ver com o lugar. E Paulo então quer tratar isso justamente porque ele percebe que aqueles irmãos precisavam de entender que eles eram a habitação de Deus. Esse conceito faz-nos entender o segundo ponto. E a segunda coisa é que Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Ora, se Deus habita em mim, Deus que é perfeito, Deus que é santo, Deus que é maravilhoso e em tudo que faz, então eu sou a habitação de Deus, isso mesmo. É verdade que Deus não habita só em nós, Ele habita no meio de nós, Ele habita em meio aos louvores, mas Deus habita em nós. E essa compreensão que Paulo queria dar aos irmãos de Corinto é a mesma que nós precisamos de entender, porque se eu e você entendemos que Deus habita em nós, portanto, qualquer lugar que eu vá, que você vá, em qualquer lugar você entenderá que Deus está com você. É muito comum perceber algumas pessoas fazendo orações, Senhor, quando eu entro na Tua presença, como se nós saíssemos. É muito interessante também pessoas perceberem, Senhor, nós estamos agora entrando na Sua presença, Senhor, nós estamos aqui na igreja e o Senhor vem habitar agora. Mas na verdade Deus já habita em nós e Ele continuará se manifestando. Portanto, essa compreensão bíblica é um fundamento importantíssimo para que eu e você possamos entender que Deus está conosco e por causa disso nós precisamos de viver de forma digna daquele que habita em nós. E é isso que muitas vezes acontece. Paulo está tratando esse assunto porque ele percebia que os irmãos estavam vivendo como mundanos e estavam esquecendo daquilo que é mais sagrado e perfeito que habita nele, não estava sendo vivido e praticado. Hoje, ao ouvir essa palavra, que o seu coração mais uma vez compreenda, você, eu, nós somos morada de Deus e Deus
habita em nós. Portanto, viva como um santuário vivo de Deus todos os dias.